E Entardeceres segue com outras culturas. Tivemos há pouco aqui uma hora a conversar com o Sérgio Almeida, jornalista da área cultural do Jornal de Notícias, e conversamos agora com António Lopes, que é membro da Associação de Agricultura Biológica, Agrobio. E também com alguma oportunidade, uma vez que entre o dia 30 e o dia 2 de dezembro se realiza aqui no Porto, mais propriamente ali no Pavilhão Rosa Mota, a Feira Nacional de Agricultura Biológica. É da agricultura biológica que vamos falar. António Lopes, muito obrigado por ter vindo aqui ao programa. Agradecemos muito a sua presença. Obrigado. E começava por lhe perguntar se esta feira que vamos ter agora aqui assim no Porto reflete um bom momento da agricultura biológica em Portugal. Boa noite, muito obrigado. Efetivamente reflete o facto de nós fazermos já a 20ª edição da Terra Sã aqui no Porto. É o reflexo de que a agricultura biológica está em crescendo, porque se não fosse, não viríamos tantas vezes. Obviamente que para isso contribui imenso o apoio que a Câmara nos tem dado, o apoio de lazer. Sem isso não era possível fazer aqui a feira no Porto, mas efetivamente temos notado um crescimento, quer ao nível da produção, quer ao nível do consumo. E no Porto, de resto, como um pouco pelo país inteiro, até pelo mundo. E, portanto, isso reflete o facto de nós estarmos aqui com mais uma Terra Sã, que vai ter início na sexta-feira e dura este fim de semana, como disse, no Pavilhão da Rosa Mota. É realmente um indício de que o setor está em crescendo. Isso, no panorama atual, parece que é algo que nos pode animar. Sim, alguma coisa que está a correr bem, não é? Sim, é curioso, ainda para mais num momento efetivamente de crise em que nós vivemos, e se calhar também por causa disso mesmo, as pessoas se virarem novamente não tanto para essas questões em si do que é a agricultura, mas fundamentalmente a agricultura, voltarem aos campos, terem as suas pequenas hortas, também porque, digamos assim, também obviamente implica um menor custo, digamos assim, daquilo que é adquirir esses mesmos produtos hortícolas, mas também porque, digamos assim, reparam que o sabor e a qualidade desses mesmos produtos, isto estou a falar de uma forma absolutamente agricultura biológica, no sentido não tão científico do que é a questão, mas assim, digamos assim, mais caseiro, que no fundo quase que no, e se calhar o António Lopes pode de alguma forma também certificar isto que digo ou não, que no fundo é a base daquilo que é a agricultura biológica, ou seja, é o cultivo que não é intensivo, de hortícolas vários e que não é utilizado adubos químicos, não é? Porque a maior parte das pessoas que têm essas pequenas hortas muitas vezes não o fazem, não é? Utilizam, enfim, outros meios, inclusive até a própria compostagem, que é algo que cada vez mais as pessoas fazem em casa, os que têm acesso, digamos assim, a espaços de hortas e hortas comunitárias. Aquilo que eu queria de facto perguntar em jeito de síntese é se sente efetivamente que há uma mudança de hábitos das pessoas e se efetivamente a agricultura biológica vai ocupar um espaço cada vez maior nas escolhas do que são os consumidores em geral. Pois, eu acho que sim. Acho que nós vimos de um período de alguma euforia em que as pessoas provavelmente não pensavam muito naquilo que faziam. Obviamente que isto é dito de uma forma leviana, mas parece-me que havia certas decisões um bocadinho impensadas e realmente hoje as pessoas têm que pensar, porque enfim, como se costuma dizer, não há dinheiro. E as pessoas são obrigadas a pensar. E obviamente, são obrigadas a pensar em coisas mais racionais, em coisas mais sustentáveis. E a agricultura biológica é efetivamente tudo isso.
E em coisas bastante mais saudáveis, julgo que nos andámos a matar um bocadinho todos, de uma forma mais ou menos inconsciente andámos a matar. Eu já não digo para as nossas gerações, porque enfim, nós já temos, pelo menos eu já tenho uma idade que já me é difícil de eliminar a quantidade de resíduos ou de pesticidas que eu já ingeri, mas para os nossos filhos acho que isso é um bocadinho... No mínimo faz-nos pensar, por não dizer uma palavra que eu não gosto de dizer. Mas penso que para os nossos filhos isso é importante, que nós no mínimo pensemos o que é que estamos a fazer, como é que os estamos a alimentar. Se realmente estamos a alimentar ou, pelo contrário, não estamos a alimentar. E como dizia, em relação ao regresso à terra, pareceu-me que era um bocadinho... Sim. Obviamente que isso é uma defesa que as pessoas têm para começar a consumir mais saudável. O fator económico, claro que é importante. Claro que as pessoas hoje têm necessidade financeiras de recorrer às suas hortas, aos seus terrenos. Nós temos visto isso muito, temos alguns contratos com as câmaras, nomeadamente nas hortas comunitárias. E há muitas pessoas que vão para esses talhões que são cedidos, muitas dessas pessoas não vão por diversão, vão por necessidade. Sim. É a agricultura quase de voltar à agricultura chamada de subsistência, quase. Não? Isso é importante. Mas também é importante, há aqui uma coisa que eu gostava de ressalvar, é que há muitas hortas comunitárias que não são da agricultura biológica. Sim, claro que sim. Claro. Ou também muitas hortas caseiras que não são da agricultura biológica. Mas há um fenómeno que é um fenómeno da agricultura urbana. Já aqui falamos nele várias vezes. No Porto é um fenómeno que hoje em dia, também em Lisboa, está muito bem, em grande... Agora, nem todo consegue ser agricultura biológica. E aí íamos a uma questão, que é a agricultura biológica obedece a uma certificação, isto é, só é agricultura biológica aquilo que oficialmente tem uma certificação que obedece a normas muito estritas quanto a... 834 de 2007. Ok. E, portanto, existe, portanto, agricultura urbana, agricultura hortas que não utilizam químicos, mas que, por exemplo, pelo facto dos solos estarem poluídos ou estarem expostos a outro tipo de... não podem ser agricultura biológica, é isso? A agricultura biológica, efetivamente, tem esse regulamento, tem essa vantagem, ou seja, o consumidor tem uma garantia de que a agricultura é feita segundo aqueles moldes. E, portanto, está isenta de pesticidas, isso já se sabe, quer dizer, já nem vale a pena falarmos nisso. Portanto, não tem químicos de síntese no tratamento. Exatamente. E como eu dizia, mas a agricultura biológica é muito mais do que isso, claro, provavelmente ainda iremos lá. Mas quando eu dizia, em relação às hortas, e até às hortas ditas, as nossas hortas caseiras, eu não quero melindrar as pessoas, mas é verdade que às vezes isso é até mais perigoso do que a alimentação que nós vemos no grande comércio. Sim. Por uma razão muito simples, é que fazem-se as hortas e muitas vezes aplicam-se os métodos da agricultura química e já agora sem controlo. E quando a pessoa tem um problema na alface ou na fava, do piolho, ou o que quer que seja, como agricultura química, que no fundo é, mas que diz que não aplica grandes coisas, vai à farmácia, chamemos-lhe assim, e pede um medicamento para tratar um veneno qualquer. E, como é óbvio, a dose recomendada desse veneno já é uma dose que visa o lucro, e, portanto, eles não vão recomendar a dose mínima, não é? E a pessoa, quando aplica, há cautela para que aquilo dê mesmo o resultado, já aplica também mais do que aquilo que lá está. E, portanto, às vezes há esse problema, quer dizer, fazer a agricultura nas nossas hortas, aplicando produtos, por vezes, não é melhor. Mas, obviamente, isto não será a generalidade. Sim, mas há, de facto, há esse perigo. Esse efeito acontece. Perverso que pode existir relativamente a tudo isso, de facto. Mas a agricultura biológica, e estávamos a falar dessa fase de expansão. A agricultura biológica deixou de ser uma coisa que era, aqui há 15 anos, lembro-me bem, digamos assim, uma coisa que era feita, enfim, mais ou menos, de uma forma mais ou menos amadora, mas que era feita em pequeninas produções, pequenas hortas, muitas vezes animadas por pessoas com um espírito de defesa do ambiente, de ecologia. Hoje em dia, a agricultura biológica, hoje em dia a agricultura biológica expandiu-se, é um setor
começa a ser um setor económico com importância. Alargou-se para áreas onde não existia antes, por exemplo, a criação de animais, a criação de gado, também a criação de cereais, a produção de cereais, por aí fora. Portanto, isso é uma realidade que hoje em dia se está a verificar. Eu gosto de dizer que as ideias que têm força vencem. E realmente a agricultura biológica é um caminho lógico, é cultura e é lógica. Ou seja, nós não vemos outro caminho sustentável para a agricultura. Agora dir-me-ão, mas sim, enfim, provavelmente não teremos tudo em agricultura biológica. É provável que não. Também não queremos chegar a esse ponto. Mas acreditamos que a agricultura biológica vai crescer e que as outras agriculturas se vão aproximar, nomeadamente a agricultura química, se vai aproximar muito da biológica. Até porque a regulamentação já está pronta, há uma série de produtos químicos que vão deixar de ser utilizados e, portanto, isso parece-me um caminho mais que normal. O facto de crescer a um ritmo muito superior a outras agriculturas, isso é, para mim, a prova de que as coisas estão no caminho certo. E, portanto, eu não sei se respondi à sua pergunta, mas parece-me que a agricultura biológica é realmente o caminho. Sim, mas respondeu sim, mas agora há uma outra questão nisto, que é quando há uma expansão de um setor, significa que existe procura. E essa procura é realizada, digamos, aqui no mercado nacional, ou hoje em dia já há exportação de produtos biológicos portugueses para fora? Porque ainda há bem pouco tempo o que acontecia era ao contrário. As pessoas que queriam consumir agricultura produtos biológicos tinham que comprar o que vinha de países muitas vezes longínquos. E a custos elevadíssimos. E que, curiosamente, anulava o efeito positivo em termos globais para o ambiente, porque havia um transporte por avião ou por barco, ou o que é que fosse. Esse problema ainda persiste. Não é? Eu concordo plenamente porque uma das vantagens da agricultura biológica é realmente produzir local e consumir local. Claro. Portanto, isso é um outro tema que nós podemos falar. Sim, mas isso contraria, e desculpe interrompê-lo, contraria um bocado a lógica do que é o comércio em geral. Não é? Sim, portanto, grande comércio. Interessa, e cada vez mais, a realidade do que é a globalização. Se não há uma troca de produtos em escala, como é que é possível manter, digamos assim, ou seja, como é que é possível haver um crescimento sustentado do que é a agricultura biológica se não caminhar para esse mesmo sentido? Ou seja, no fundo, percebo a ideia e a sua funcionalidade em termos locais, mas pensado à escala mundial, parece-me que ter alguma dificuldade de poder vingar por força dessa mesma, digamos, dificuldade em se haver trocas, digamos, globais relativamente a esses mesmos produtos. Não, as trocas existem, mas o princípio, claro que nós provavelmente não vamos produzir aqui grandes quantidades de ananás. Sim, claro, é evidente. Mas, portanto, continuaremos a comer ananás e, portanto, lá o importaremos. Sim. Ou virá de países até próximos. Agora, é importante que haja este princípio de produzir local e consumir local. O que não quer dizer que as importações, as trocas não existam. E são saudáveis, não há mal nenhum nisso. Até porque, se não fosse assim, nós, por isso simplesmente, não tínhamos agricultura biológica de alguns produtos. Temos que dizer, que muitos dos produtos já se produz, felizmente. Sim, já se produz. Se não houvesse, digamos assim, essa intrusão... Isso é saltar. Não, mas café biológico, por exemplo. Não se vai produzir café aqui. Mas não vamos mais longe. Hoje... As coisas são para se dizer. Hoje as cebolas e as cenouras que se comem em Portugal não são portuguesas. Quase agricultura biológica. E, portanto, mas porquê? Aí podiam ser. Porque aí podiam ser. São culturas, sobretudo a cenoura é uma cultura difícil e realmente chega cá a preços vindo de outros países, preços realmente impeditivos, praticamente. Não é? E, portanto, isso aí. Agora, o consumo tem realmente puxado, como dizia há bocado, tem puxado muito pela produção em Portugal e continua a puxar. Porque a adesão é cada vez maior. O setor tem crescido pela procura. Pelo lado do consumo. Pelo lado do consumo, não é? E não há esse efeito
e perverso, digamos assim, do facto de se tornar cada vez mais intensivamente, cada vez mais procura, de perder, digamos assim, essa qualidade ou essa capacidade de manter essa qualidade e esse garante, digamos, de sustentabilidade ambiental. Não há esse perigo real? Com o regulamento não há. Sim, mas o problema é se cumpre depois, a partir de uma certa altura, essa mesma regulamentação. O regulamento tem que se cumprir. Quer dizer, agora, se me disser todos cumprem, isso aí é como nós, como em tudo, não é? Depois começa a ter gato por lebre. Que eu saiba, pelo menos os que estão certificados, têm que cumprir. E, sim, portanto, não, agora, e de vez em quando há algumas pessoas que prevaricam, pois claro, e portanto são castigadas por isso, e a maior parte das vezes até são obrigadas a abandonar a agricultura biológica e ficam impedidas de a praticar. Mas, portanto, não há muito esse perigo, porque existe um regulamento e existem entidades certificadoras ou controladoras que controlam realmente a produção. E, portanto, Sim, mas o problema é se houver, digamos, um boom dessa procura, de repente, para dar resposta a essa mesma procura, se a produção não tem que se tornar cada vez mais intensiva e pôr em causa, digamos assim, essa mesma qualidade. É essa a questão. O aumento da produção em agricultura biológica não se faz pela produção unitária, mas faz pela quantidade de hectares. E aí, nesse aspecto, há estatísticas, digamos, atuais sobre o número de hectares dedicados à agricultura biológica. O número de hectares há. Nós tivemos ali um decréscimo em 2008, 2009, que chegou aos 150 mil hectares. 150 mil. 150 mil. Mas depois, em 2010, subiu para 210 mil e em 2011, 220, salvo erros. Isso é que percentagem... 2012 não tenho. Isso é que percentagem do total de terras agricultadas? Em Portugal anda aí à volta dos 5, 6%, 4, 5, 6%. Sim. O que já é bastante bom. Mas é muito inferior, por exemplo, às percentagens que existem em países que quase não têm agricultura, como a Dinamarca, por exemplo, mas em relação, por exemplo, à Itália, que creio que é o país, se eu não estou a dizer nenhuma asneira, é talvez o país, o maior produtor de agricultura biológica da Europa. A Alemanha também é, depois a Alemanha, Itália, a França, a Espanha também é, mas a Espanha exporta, não consome, não é? É um país produtor que exporta. É mais para a exportação, não é? É curioso isso. É curioso porque não tem esses hábitos. Sim, é estranho. Mas realmente... Mas na Alemanha sim, e a Itália também, sim. Mas mesmo em termos médios nós não estamos mal. Há aqui um pequeno problema que é cerca de 60% dessa área, desses 220 mil hectares, são de pastagens. Pois. Portanto, voltamos à questão da produção animal, que há pouco falávamos ali com o microfone fechado. Exatamente, há pouco falávamos realmente, e essa produção não chega ao prato do consumidor. Então, mas porquê? Porque é iniciado um processo a produção de animais em modo de produção biológico, mas a determinada altura os animais deixam de estar em produção biológica e passam para o convencional e, portanto, são abatidos como convencionais e chegam ao prato como convencionais. Porque há o acabamento, há a fase do acabamento, que é feita em convencional. Portanto, e essa fase impede que a carne possa ser considerada de origem biológica. Como tal. Claro. Um dos problemas que está associado à agricultura biológica desde sempre e que de resto preocupa as pessoas, os consumidores, é a questão do preço. Sempre se disse, a agricultura biológica ganha-se em saúde, porque não se estão a absorver químicos de síntese extremamente nocivos, alguns dos quais são comprovadamente cancerígenos e continuam a ser utilizados na agricultura, para não falar de outros que foram proibidos como o DDT, etc., e que comprovadamente eram mutagénicos e cancerígenos. Mas depois existiu o outro lado da balança, que é o preço. Os produtos de agricultura biológica são, em média, mais caros. Isso ainda é assim ou está a transformar-se essa realidade? Isso está a transformar-se, mas é uma questão de mercado. Não, os produtores não gostam de ouvir a dizer isto, mas em termos de produção, a diferença que está no mercado, ou que nós encontramos nas bancas dos supermercados, convencional, não tem uma relação direta com o custo da produção. Agora, é evidente que o mercado é assim, quer dizer, quando a procura, isso é a lei da oferta e da procura, e a agricultura biológica não escapa a isso. Pois não. É como outro produto qualquer. E realmente, como há uma procura maior, o preço tem tendência a ser relativamente mais alto. Depois também há a questão quando a procura é maior, a tendência também... Sim, está bem. Okay. Pois, mas aqui há um déficit da produção.
O problema é que a produção é que é pouco. E quando chegamos às grandes superfícies, as coisas ainda se complicam mais, porque realmente as margens de lucro não é o produto. Nós não estamos ainda, a agricultura biológica não está ainda nessa fase, portanto, até porque o produto biológico é um produto que vive muito do relacionamento e da proximidade entre a produção e do consumo. Ainda é muito visto, isso me permite dizer, como um produto de luxo, um produto gourmet. Nesta perspectiva, o que se calhar eu não gosto eu não gosto disso precisamente por aquilo que diz agora. Isso é que é claro. Quer dizer, eu acho que o produto de luxo é mesmo o outro. Sim. De lixo, neste caso. O outro é de lixo. Mas então, ainda não chegámos à lógica do supermercado, porque realmente é a grande rotação, como sabeis. Claro. Mas começa a haver nos supermercados e nos hipermercados um ou outro que tem... Sim, mas a preços absolutamente muito mais caros. Já quase todos têm. Também é verdade que nós também vamos aos supermercados e comparamos os produtos biológicos com os produtos mais baratos, e com os mesmos produtos mais baratos do convencional. Mas se nós tivermos um bocadinho de cuidado e compararmos alguns produtos desse mesmo supermercado que não sejam os mais baratos, alguns são mais caros que os biológicos. Vou dar um exemplo do alho seco. Nós compramos alho seco, encontra-se aí no mercado a 6 euros, depende, mas às vezes 5 por aí, 5 por aí o quilo. O biológico não é diferente disso, mas há alho nos supermercados a 9 e a 10 euros o quilo. Mas lado a lado, só que nós não vemos, porque nós o que vemos é aquela placa grande que lá está. Claro, lá está. Isso são eles a trabalhar. Sim, claro, mas muitas vezes também não há assim muita oferta ou muito diferenciada em relação a produtos hortícolas. Por exemplo, há tomate normal salada, como por exemplo há o Xuxa e há o tomate cherry, há o tomate cacho, ok? Pronto. Mas a diferença de preço, lá está, não há diversas categorias, digamos assim, nesses produtos. Mas se formos para a parte biológica, a diferença de preço entre um tomate Xuxa biológico, mas é mais até, aliás, que é mais até a cherry, em relação digamos, ao produto biológico, a diferença de preço entre esse produto biológico e o produto, digamos assim, convencional, ainda é uma diferença relativamente considerável, ou seja, sei lá, vamos supor isto e dizendo isto em valores. O tomate cherry custa, sei lá, 250 gramas, custa 1 euro e tal. Sendo biológico, custa o dobro, mais ou menos, por aí. Sim, nas grandes superfícies e em alguns comércios isso acontece, mas também há os mercados de produtores que a Agrobi tem, por exemplo, quer em Lisboa, quer aqui mais para o norte também porque tem. existem alguns mercados especificamente agricultura. Já lá vamos. E há feiras, obviamente, semanais. E invariavelmente, porque é o produtor. E aqui vem o conceito de produzir na época. Quando não há forçagem. Portanto, e aí a agricultura biológica ganha. Que é um dos princípios da agricultura biológica. Sim, que é fundamental e que devia tudo obedecer, digamos tem assim. todas as vantagens, até do ponto de vista gustativo. Sim, o sabor, etc. Mas então talvez não fosse esta altura da conversa de nós fazermos aqui um ponto de situação, que é uma definição do que é agricultura biológica. Porque há sobre isso muitas confusões. O que é que define a agricultura biológica? Já vimos que um dos aspectos é tentar produzir local para consumo local, não é? E a outra, naturalmente, é não utilizar químicos de síntese. Sim, e depois também obedecer aos ciclos naturais. Aos ciclos naturais, o que significa não forçar a natureza e, portanto, produzir segundo a época. E que mais? O que é que... Esses são realmente alguns e até importantes, mas quando essa pergunta é feita, invariavelmente as pessoas respondem aquilo que eu vou dizer agora, que a agricultura biológica é aquela agricultura que produz os produtos sem pesticidas nem adubos de síntese. Mas isso é redutor. Isso é muito redutor. Mas a agricultura biológica é muito mais do que isso. Porque a agricultura biológica promove a biodiversidade e a sustentabilidade. E nós, dito de uma forma simples, nós não alimentamos as plantas, como a agricultura química faz. O que a agricultura química faz, agarra-nos concretamente nos adubos e os adubos que são lançados na terra estão sob a forma assimilável e, portanto, é diretamente do saco para a raiz, ou para as folhas, depois a seguir vem pelas folhas. E nós não fazemos isso. O que nós fazemos é o seguinte: o que nós fazemos é não nos esquecermos que a biodiversidade não é só da superfície da terra para cima.
A biodiversidade é muito, provavelmente até mais da superfície para baixo. Que alimenta, obviamente, a planta. Não? E nós não temos a noção, eu gosto de dizer estes números porque às vezes não temos a noção do que é essa população de seres que nós não vemos. Que são bilhões de pequeninos seres que transformam o solo Só para termos uma pequena ideia, é um número que provavelmente as pessoas não esperam ouvir, e eu já estou a prepará-los porque o número vai ser grande. Vai ser grande. Mas, tem muitos zeros. Mas só para termos uma... Eu não vou falar em unidades, em quantidades de animaizinhos, das algas, das bactérias, fungos, etc. Tinomencetas, por aí adiante, minhocas, não vou falar disso. Sim, porque isso... Isso aí são milhares e não é aqui, não é o tempo para isso. O que eu vou dizer é que num solo com uma fertilidade média, um prado, são dados mais ou menos aceitados, ou aceitos, perdão, passo o erro, são dados aceitos, não há aqui nada que possa ser contraditório. Um solo com uma fertilidade média pode ter 8 toneladas desses bichinhos que a gente não vê. 8 toneladas. Um solo com 1 hectare, numa profundidade de 20 centímetros, uma camada de 20 centímetros. 1 hectare, para quem não saiba, é mais ou menos um estádio de futebol. Para quem gosta de futebol. Exato, um estádio dos grandinhos. Um estádio da luz, pronto. Não, um estádio do dragão. Não pode do dragão, tio, já que estamos aqui. Cada um puxa para onde quer. E portanto, um campo de futebol desses, numa camada de 20 centímetros, tem... em média 8 toneladas de bactérias que nós pomos na mão e não vemos. É extraordinário. E, portanto, isto é biomassa, mas deixa-me dizer que pode ir às 15 toneladas. Só para termos uma ideia. E estes bichinhos, são estes bichinhos que nós tentamos alimentar. Uma razão muito simples. É que esses bichinhos transformam a matéria orgânica, que são as plantas, os animais, os consumidores, produtores, etc., por tudo morre. E tudo neste mundo passa por esses bichinhos. Todos nós lá vamos passar. Mas isso implica um solo vivo, digamos assim. Não é? A agricultura biológica implica um solo vivo, porque o que nós fazemos é alimentar a vida desse solo. E como é que essa vida se alimenta? Com matéria orgânica. Sim. A manta morta e, por consequente, o humus. Até fazemos sementeiras de culturas até para enterrar no solo, só precisamente para alimentar esses micro-organismos. Porque esses micro-organismos depois vão transformar a matéria orgânica em matéria mineral. E essa matéria mineral, que são os azotos, fósforos, potássios, cálcios, ferros, etc., que vai alimentar. É isso que fecha o ciclo e vai alimentar. E a nossa fábrica está no solo, enquanto a fábrica da agricultura química está por aí. Não é? Por aí. E naquilo que de facto respeita, digamos assim, ao controle de pragas, como é que é feito esse equilíbrio, como é que se gera esse equilíbrio em termos ecológicos para que seja funcional? A natureza está equilibrada e nós às vezes esquecemos disso. E as pragas que existem, elas são tanto maiores e tanto mais diversas quanto mais nós interviermos nesse equilíbrio. E, portanto, o que a agricultura biológica faz é tentar estabelecer esse equilíbrio. Claro que às vezes a gente não consegue. Claro. E, portanto, temos alguns mecanismos para resolver os assuntos. Mas não podemos, efetivamente, aplicar pesticidas de síntese. Sim, claro. Mas a ideia é... Mas há pesticidas naturais. Existem alguns pesticidas naturais, sim. Exato. E depois também há o controle, digamos assim, do que é a predação, não é? Sim, sim. E é muito por aí. As joaninhas, nós recorremos muito aos os insetos predadores. Os insetos predadores. Exatamente. E, portanto, são eles que, no fundo, as nossas pragas são o alimento dos nossos auxiliares. Com certeza, no fundo, isso no fundo sim, é um equilíbrio, mas é manipulado, no fundo, é agir sobre a natureza para conseguir aquele que é, de fundo, digamos, o seu objetivo primário, que é produzir alimento, não é? Isso é verdade. Se bem que a natureza essa está em equilíbrio. Sim, claro que sim. Se nós abandonarmos as terras, elas não morrem. Claro que não. Pois não. Elas continuam. E produzem outras coisas. Claro que sim. Exatamente. Naturalmente. Mas falou de biodiversidade. E a biodiversidade não é só a biodiversidade dessas incontáveis formas de vida que trabalham o solo e lhe dão vida, etc., mas é também a biodiversidade das próprias variedades agrícolas. Sim. E isso é um ponto que acho muito importante.
eu não sei se faz parte daquilo que é a definição doutrinária da agricultura biológica, mas existem hoje uma série de associações, ainda aqui há tempos tive a oportunidade de contactar com uma, que se dedicam precisamente a esta coisa. Grande parte da perda de biodiversidade que se está a verificar no mundo, para além da perda de espécies selvagens, muitas das quais são extintas sem que a gente sequer as consiga classificar a tempo, mas existe uma perda brutal de biodiversidade de variedades agrícolas. Ou seja, e agora vai-me corrigir, posso estar a dizer uma grande asneira, mas por exemplo, se calhar há 100 anos havia muito mais variedades de melões ou de maçãs do que hoje há, porque há uma uniformização dos cultivos. Hoje começa a haver a ideia, inclusive estão a construir-se bancos de sementes em muitos lados da Europa. Sim. Que são sementes dessas variedades esquecidas, de tomate, disto, daquilo. Essa também é uma preocupação da agricultura biológica, é preservar os cultivos tradicionais de cada região, por exemplo. Sim, isso é fundamental, até porque isso é um dos... Quando falávamos há pouco no controle das pragas, essa é a primeira vantagem que nós temos, é o primeiro caminho que nós temos de percorrer para conseguirmos esse... Eu não consigo ter uma variedade que foi estudada, foi melhorada para a agricultura química e depois aplicá-la em agricultura biológica sem ter problemas. Claro. Não consigo. Claro. Mas se eu for buscar uma variedade regional, vamos para o caso das frutas, que penso que é unânime, que as pessoas, o consumidor nacional, os outros confesso que não conheço, mas também pelo andamento do mercado também se vê que assim é. Os consumidores até preferem essas frutas, essas maçãs, mas elas não são produzidas. Sim. Há casos de sucesso, o Bravo de Esmolfo. Sim, Bravo de Esmolfo. Estão a lembrar dessa. Essa foi um sucesso brutal. Que a própria União Europeia queria banir, não é? Porque era difícil estar a calibrá-la. É verdade. Porque era uma maçã braba, não é? E que de repente conseguiu vencer, graças ao esforço certamente de diversos agentes, mas dela própria e pela sua capacidade. Não? E que a Compal fez um sumo de... Portanto, que deu uma saída enorme àqueles produtores logo à partida. Só tenho pena que não seja biológico. Sim, pois, parece claro que não é. Claro, aliás, não tem certificação. Pois não tem. Mas essa preocupação com as variedades regionais, o que me está a dizer, no fundo, é que as variedades regionais foram ecologicamente moldadas àquele clima, àquele tipo de solo. Exatamente. Selecionadas e, portanto, não precisam tanto ou nada de químicos para se defenderem do que é a ecologia local. Não é? São mais resistentes. E, portanto, é o primeiro passo que nós temos. Claro. Nós temos que ir para essas variedades. De facto, a natureza escolheu por alguma coisa, não é? Sim. E selecionou, digamos assim, através de séculos, muitas vezes. Muitas vezes digamos, o homem desde que entrou no chamado Neolítico, e começou a domesticar espécies agrícolas, nos primeiros tempos seguia, digamos, esse caminho natural, digamos assim. Depois é que, digamos, com a gula e com a necessidade de cada vez dar mais resposta a uma população cada vez maior, começou por ir por outro caminho que, de alguma forma, desvirtuou tudo isto. E, digamos assim, a agricultura biológica pode ser uma resposta a isso, de maneira a dar sustentabilidade, aliás, e até poder alimentar de uma forma mais equilibrada, digamos assim, a população mundial, não? Sim, digamos que eu costumo dizer isto, que a agricultura biológica tem tantos anos como a agricultura química. Claro. Porque é precisamente aquilo que disse, é uma resposta à agricultura química, e isto, sobretudo depois da Segunda Guerra, é quando há o grande boom, com a Revolução Verde, e portanto... E aí dá-se o boom da indústria química. Exatamente, e no fundo é a indústria da guerra. Sim. São os excedentes da guerra que são aplicados na agricultura. É verdade, é uma reconversão da indústria da guerra, nomeadamente dos armas químicos, das armas químicas, etc. E o azoto que era o nitrato, e portanto era para fazer as bombas. Bombas, claro. Deixou de ter utilidade e começou a ser utilizado na agricultura, porque o Liebig tinha descoberto isso, mas isso é a simplificação. E a simplificação na natureza normalmente não dá resultado. Porque começou a fazer... Ainda hoje a agricultura quer transparecer que as plantas se alimentam praticamente de azoto, fósforo e potássio, e depois mais um ou dois micronutrientes. E eu pergunto, uma planta onde são encontradas 600, 1000 substâncias,
será que com aqueles nutrientes consegue sintetizar tudo? Será que consegue fazer isso? Uma coisa é verdade, nós no gosto sabemos que não existe. Não. O consumidor normal sabe que isso não é verdade. Não é? No fundo, o que se quer é aquela eficiência do chamado aquecimento rápido, não é? E que tenha uma imagem mais ou menos agradável para, de facto, atrair o consumidor. Mas não tem sabor. E não só, além de não terem sabor, não tem nutrientes válidos para, de facto, ser uma boa fonte de alimento. Mas falou da Revolução Verde. Nutriente, é verdade que nós reduzimos muito os nutrientes. Sei que, sei lá, há 100 anos para cá, hoje, em relação ao trigo, por exemplo. Empobreceu muito. É onde houve maior hibridação também e trabalho laboratorial nesse sentido, em termos consumir, por exemplo, 1,5 kg para termos a mesma quantidade de ferro e de outros minerais que tínhamos há 100 anos atrás. Não? Mas há variedades de espécies. O trigo é uma delas, por exemplo, em que tem a fragilidade genética do trigo que é cultivado normalmente, por exemplo, é tão grande que meia volta em laboratório é necessário meter-lhe alguns genes de espécies selvagens que foram encontradas no Médio Oriente, por exemplo, que são extremamente raras, mas que ainda têm os genes anteriores e que é possível incorporar naquilo. E a partir desta história dos genes para uma coisa que é quase fatal a gente falar, que é a questão dos alimentos transgénicos. Sim, é tal hibridação. Ou dos organismos geneticamente manipulados aplicados à agricultura. Eu sei que, obviamente, a agricultura biológica não pode utilizar nem de longe esse tipo de produtos. No entanto, há casos de contaminação por via aérea, por via de agricultura biológica que inviabiliza cultivos biológicos. Isso já aconteceu em Portugal. Se estiver próximo tem esse problema, se bem que, portanto, por lei, eles têm que estar identificados, não é? As produções de OGMs em Portugal têm que estar identificadas e, portanto, sabe-se onde eles estão e, portanto, não são muitas e daí não haver essa contaminação. Mas, como diz, a agricultura biológica não pode utilizar os OGMs, é uma coisa que para nós não faz sentido. Que é impossível. E o que é que distingue a agricultura biológica de uma outra coisa que se fala muito, que é a proteção integrada? Há quem diga, a proteção integrada é, digamos assim, tentar utilizar o menos possível os elementos químicos de síntese, mas em todo caso tentar também adotar alguns princípios da agricultura biológica. É assim uma coisa mais ou menos meio termo. Eu sou um bocadinho mais radical. Eu ficaria pela sua primeira definição, que acho que está ótima, não acrescento nem retiro. Só retiro a parte biológica, porque aí já não faz muito sentido, na minha opinião. Claro. E, portanto, é realmente uma agricultura química com alguns cuidados. Pronto, isso aí. Sim, e com uma tentativa de racionalizar e minimizar os estragos, mas continua com a mesma lógica. Química, com a mesma lógica, exatamente. Tem a mesma lógica. Portanto, não substitui de maneira nenhuma a agricultura biológica. Mas não é, no fundo, um sinal digamos, daquilo que é a agricultura convencional, química, de perceber a importância que cada vez mais tem a agricultura biológica e chegar mais próximo disso, naquilo que lhe é possível. Eu aí concordo. Eu acho que realmente quem adere à proteção integrada, à produção integrada, obviamente tem algumas preocupações ambientais, eu percebo isso, mas confesso que se o caminho é o da agricultura biológica, penso que está muito longe ainda, não é? Claro. Claro, é evidente. Ou é ou não é. É a parte intensiva ao limite, portanto não pode ser de outra forma, não se pode inverter de alguma maneira, a não ser voltar para outro tipo, de facto, estratégias que deem capacidade de resposta ao consumo, que será cada vez maior, não é? E essa necessidade. Aliás, é uma questão que agora se me afigura e que lhe queria colocar, não sei se eventualmente tem alguma informação relativamente a esse mercado, em relação à China. Sim. Acha que já há um trabalho no campo mesmo, no sentido literal, de se começar a fazer essa atividade do que é a agricultura biológica na China, num país que tem uma população brutal e necessita de imenso alimento? Se calhar o que eu vou dizer, não estava à espera. A China é o maior produtor mundial de agricultura biológica. Em volume, sim. É. Em volume, porque também é uma extensão vasta, não é? E, portanto, o trabalho existe. Claro. Estamos a falar do maior produtor mundial.
Apesar daquilo que sabe da agricultura... Sim, mas isso é outra agricultura. Pois. Isso é na agricultura química, não é? Isso é outra agricultura. E é dos países que mais força faz para não cumprir Kyoto. Enfim, é uma cidade cada vez mais industrializada. Portanto, lá está, como coexistir essas duas realidades, ou seja, o cultivo é tudo muito contraditório biológico e uma poluição brutal. Como é que isso pode ser compatível, não é? Eles também são os maiores produtores hoje de energias renováveis. De maquinaria de energias renováveis. A China é uma coisa muito contraditória. Também não são produtores de petróleo, portanto... Não, eles usam carvão. O problema é que eles usam carvão, que ainda é pior. Mas lá está, é suprema ironia, não é? É interessante isso. Mas, no entanto, os produtos chineses não são grandes produtos de exportação. Não parece muito a agricultura biológica chinesa tem mercado que eu vejo. Tem um mercado interno... Sim. Não há, ainda há assim, alguma relutância em relação a isso. Por exemplo, em Portugal não aparece muito. Pelo menos eu nunca vi. Não aparecem e há mercados que também começam a ficar com algum descrédito. Claro. E Portugal, felizmente, está com algum crédito nisso. E, portanto, nós temos aqui realmente uma grande oportunidade de produção, até para exportação, porque nós temos aqui temos alturas do ano em que podemos produzir, sobretudo, hortícolas que os países do Norte não podem. Não é? Exatamente. Temos aqui 2-3 meses, por vezes, de janelas de oportunidades para as hortícolas, exatamente. E isso permite que, digamos assim, se possa considerar que a agricultura biológica é um dos setores que pode fazer uma coisa que agora parece que toda a gente despertou para a realidade que alavancar, como agora se costuma dizer, nesse termo que também serve para as definições financeiras, que é, no fundo, fazer, digamos assim, ressurgir a agricultura em Portugal. Sim. Isto é, a agricultura em Portugal tem que ressurgir, parece que já chegamos à conclusão que não faz sentido só produzirmos 20% do que se come em Portugal, sim. Mas se ela ressurgir com a forma da agricultura dita tradicional, que não é nada tradicional, a agricultura química, bom, então aí as coisas complicam-se. Perde-se essa grande oportunidade. Eu acredito que a agricultura química, obviamente, também vai ter o seu sucesso e terá que ter, mas é mais fácil haver, sobretudo em termos percentuais, até porque a agricultura ainda acaba por ser um nicho, não é? É óbvio que é mais fácil crescer. Mas a Europa, sobretudo, tem muita apetência pelos produtos portugueses. E nós não temos a capacidade de resposta. Pois, esse é que é o problema. Mas julgo que estão a fazer-se alguns esforços nesse sentido, nomeadamente a criação de organizações de produtores de agricultura biológica, é uma coisa mais ou menos nova em Portugal. Que não havia, portanto, agora que se está não havia nem há. Organizar. Não há nenhuma. Não há nenhuma. Estamos a fazer isso. Porque realmente temos os produtores agrupados e que têm mercados, têm consumidores na Alemanha e por aí adiante, mas que não têm capacidade de produção. E, portanto, de uma forma agrupada, estamos aí com, penso eu, que serão os maiores produtores em Portugal, que estamos a agrupar e que já vamos trabalhar de uma forma agrupada. Em termos, digamos assim, institucionais ou estatais, se quisermos assim dizer, há algum apoio por parte dessas instituições relativamente à atividade agrícola biológica que seja de relevo ou vai principalmente por força daquilo que é a vontade individual, digamos, das pessoas que se dedicam a isso em termos particulares? Olha, eu por princípio sou contra os subsídios à agricultura. Mas dir-me-á, então, mas não deve ter, pois, obviamente, se a agricultura química tem, claro, nós também temos que ter. De que maneira, sim. E, portanto, mas a diferença que há em termos de apoios relativamente à química e à biológica não é uma coisa significativa. Tanto mais que isso tem que ser, porque se fosse, em Portugal os agricultores vão muito, porque, enfim, as dimensões também das propriedades também são relativamente pequenas, vão muito balançam muito ali as suas decisões pelos métodos de produção em função dos apoios que têm. Claro. E isso viu-se em 2008, quando houve uma quebra dos subsídios, baixou drasticamente logo o número de hectares e de produtores. E, portanto, neste momento não é um fator decisivo. Claro.
Não é um fator que pese a diferença, porque é praticamente a mesma coisa. Mas a revisão, neste momento está em curso, como sabe, a revisão da Política Agrícola Comum, que é uma das traves mestras da União Europeia, porque ocupa 50% do orçamento da União. E essa revisão está, e agora pergunto, não sei se tem essa informação, digamos, está a considerar, digamos assim, uma reconversão desta agricultura industrial, digamos assim, que foi aquela que foi construída no pós-guerra e que garantiu à Europa excedentes alimentares brutais, que fizeram descer os preços e que fizeram com que a Europa, em determinada altura, tivesse que queimar e destruir montões de produtos porque inclusivamente, para não deixar cair brutalmente os preços, não é? Mas a política agrícola comum que beneficia essencialmente a agricultura alemã e francesa, mais até francesa. Como sabe, isso está em negociações, claro, e realmente há aqui, mesmo em termos de orçamentos para a Europa, estamos aqui com um problema, porque há uns cortes que estão previstos, não é? Estão. Mas não sei se a França vai deixar que haja muitos cortes. O problema depois é a distribuição do coisa. Os ingleses querem, então. Eu acho, aí os ingleses e os holandeses, enfim. Sim, e os alemães também tinham um pouco essa ideia, mas depois começam a ver que aquilo também se calhar vai mais para eles do que para os outros. A verdade é que se isso acontecer, a agricultura biológica vai sofrer um bocadinho, porque é precisamente na agricultura biológica que os cortes vão dar, porque havia essa intenção que diz, era realmente no sentido da agricultura biológica ser favorecida e ser potencial. Sim. A valorização do mundo rural, é o que se falava, da biodiversidade, do mundo rural. Nós fazemos parte do IFOAM e temos essas conversações. E tem estão nesses canais de informação e esses lobbies de pressão. E, portanto, realmente o sentido e a orientação e nesse sentido... Mas isso ainda está a ser negociado e muito difícil. E, portanto, estamos agora a ver em que é que as coisas param, mas realmente se houver um corte, a agricultura biológica... Essa ideia pioneira realmente é a ideia que vai levar ao maior corte. Isso é que seria lamentável, porque a reconversão da agricultura altamente intensiva e altamente subsidiada que existe na Europa, e que aliás é como nos Estados Unidos também, a agricultura americana produz mais do que qualquer outra no mundo, mas aquilo deve-se a um nível de subsidiação brutal, caso contrário, aquilo não existia. E isso tem um grande problema depois, é que os países produtores mais pobres não têm nenhuma possibilidade de pôr no mercado nada que seja... Aliás, a perversidade dos subsídios é um pouco essa. Eu tenho subsídios para poder ter preços compatíveis, depois os outros que não têm subsídios não têm... Que o subsídio quer queiramos, quer não, o subsídio é o consumo. Claro. Exatamente. Quem o recebe é o produtor, mas o subsídio é o consumo. Se retirarem os subsídios, nós não temos dinheiro para pagar os produtos. É evidente. Não, pois, em última análise, a subsidiação beneficia o consumo, claro. É lógico, é essa a ideia, não é? Mas orientando novamente a nossa conversa para aquilo que nos trouxe aqui, que é a feira e o evento que vai acontecer desde 30 a 2 de dezembro, queria lhe perguntar o seguinte, ou seja, em termos de representatividade de produtores, a sua distribuição geográfica pelo país é relativamente grande ou está focalizada em uma ou outra zona do país? Nós temos ali expositores do país inteiro, do Algarve até ao Minho. Ia dizer como costuma dizer, mas é verdade. Agora pensei um bocadinho, mas é verdade. Obviamente que na Feira do Porto nós temos mais expositores do Norte e mais agricultores do Norte, mas também vêm do Algarve, vêm da região centro, vêm de Castelo Branco, enfim, vêm de uma série de regiões. Felizmente nós estamos, o número de expositores, de produtores, de lojas, enfim, de transformadores está a aumentar. Nós, ano passado, já considerámos um sucesso muito grande, a feira que foi ali no Palácio de Cristal, tal como esta. Já consideramos um grande sucesso porque tínhamos 60 produtores. E este ano vamos ter 80, mais concretamente 83. E, portanto, isso é muito bom. E quais são os setores mais fortes? O setor mais forte ali é as hortícolas, é sempre o setor mais forte. As frutas? As frutas não é um setor forte, é um setor deficitário. Nós queríamos ter mais frutas. Mas devia ser. Eu acho estranho que não seja. Mas não é pela parte do consumidor, porque o consumidor... Pois, por isso é que eu digo. Por isso é que eu digo. Quer dizer, há mercado, mas depois não há oferta, não sei porquê. Os custos seriam extremamente maiores em termos do que a produção de frutas. Talvez. O setor que está mais ou menos organizado é o setor do vinho.
Pois, é que a agricultura biológica penetrou aqui em dois setores interessantes, que são setores estratégicos para Portugal, que é o vinho e o azeite. E isso é muito interessante, não é? Isso só acontece há poucos anos. Sim. E um bom vinho biológico, considerado como muito bom pelos enólogos e pelos especialistas e não sei o que, era uma raridade absoluta. Pois, o setor dos vinhos biológicos sofreu esse mal. No princípio tivemos alguns vinhos, não interessa nomear, obviamente, mas houve alguns vinhos que com menos qualidade, digamos assim. Hoje em dia isso não é assim, tanto mais que eles ganham prémios todos os anos. Os vinhos que vão estar aqui, salvo erro, este ano estão ali 3 produtores que foram medalhados em concursos internacionais. Em concursos internacionais que incluem biológicos e não biológicos. Sim, completamente diferenciados. Mas o maior momento onde existem esses vinhos é na região do Douro e região da Bairrada, que eu não estou errado. Nós temos aqui vinhos do Minho. Também já há verdes, não é? Temos vinhos aqui do Douro também, quer vinhos tranquilos, quer vinhos licorosos. Também temos vinhos da região da Extremadura. Temos os vinhos da região da Extremadura, do Ribatejo também. Também temos vinhos do Alentejo. O azeite é um setor importante, até porque, e há pouco também conversávamos ali um bocadinho sobre isso, porque o que tem acontecido em Portugal é um grande aumento da produção de azeite nos últimos anos, em que éramos deficitários mesmo em relação ao mercado nacional. Não sei se ainda somos. Sim. Mas enfim. Mas uma das consequências disso é que, ou digamos, uma das causas disso, desse super boom do azeite, foi a entrada em cena dos espanhóis com o olival intensivo, no Sul, nomeadamente no Sul, e nomeadamente à volta do regolfo do Alqueva. E eu tive, em circunstâncias que não interessam agora para o caso, tive que ver esse assunto uma vez, e eu percebi-me do quanto esse tipo de olival é destrutivo. Aquilo é qualquer coisa de aterrador, porque de facto aquilo é feito de uma forma intensiva, muito rapidamente. Aqueles solos vão esgotar-se em poucos anos, e depois aquilo fica um deserto e eles vão-se embora e vão para o outro lado. E portanto é interessante que a agricultura biológica, que certamente não traz essas consequências, esteja também a crescer na produção do azeite. Pois é, em relação a esse, também não vamos estar aqui o tempo todo a falar das misérias que temos, faço a expressão. Mas é verdade que esse olival, só para termos uma ideia, o olival é tratado com as mesmas máquinas que a vinha. Só para termos uma ideia de intensificação. Exatamente. A máquina de apanhar a azeitona é a mesma máquina que apanha as uvas. Que tem. E, portanto, só mudam as peças ativas. Sim, claro. E, portanto, só para termos uma ideia. E realmente aí os equilíbrios são coisas que não existem. E, portanto, aí os pesticidas têm que aparecer. E em solos extremamente frágeis, às vezes quase esqueléticos, não é? Mas o solo aí conta pouco, sabe? O solo, para além de segurar as plantas, não tem muito mais função. Já não tem mais nada, não é? Não tem muito mais função. Pois, o resto é mesmo químico. Mas onde é que a produção de azeite biológico é forte? É em Trás-os-Montes ou no Alentejo? Não, o azeite está pelo país, não é? Mas em Trás-os-Montes há azeite, condições excepcionais para a produção de azeite, até, porque é provavelmente dos sítios mais fáceis para produzir azeite, porque realmente aquilo é natural, não é preciso. Temos, curiosamente, mas há em todas as regiões, mas sei lá, temos prémios também a nível internacional. Um dos melhores azeites do mundo foi um azeite do Alentejo. E, portanto, biológico. Isso eu também não sabia. E portanto é um setor onde nós realmente temos muitas vantagens e está a crescer e está de alguma forma organizado. Nós também temos levado os produtores à maior feira do mundo, que é a Nuremberg, à Biofac, e onde realmente os produtos são apreciados e daí os prémios que têm ganho. O que é que quem for visitar, portanto a partir do dia 30 e até o dia 2, for ali ao Pavilhão Rosa Mota, ver a Terra Sã, a Feira Nacional da Agricultura Biológica, pode ver os stands, portanto, dos vários produtores, e pode fazer mais o quê? Pode fazer provas também, provar as coisas, comprar... A primeira coisa, pode entrar sem pagar. Ótimo. É bom que fique aqui. Eu acho que isso é importante. Que isso fique claro. Okay. Eu acho que isso é importante.
eu não resisto a contar uma história, se me permite. Aqui há uns anos estávamos nós na alfândega e tínhamos um preço de entrada. Mas uma coisa relativamente simbólica. Sim, parecendo, sim. Mas um expositor, que até é aqui do Porto, disse para mim: os senhores estão completamente enganados. Porque os senhores lá em Lisboa ainda há esta coisa, mas eu confesso que isso hoje está ultrapassado, essas rivalidades do Porto de Lisboa, isso é uma coisa do passado. Mas então ele dizia-me: os senhores estão completamente enganados. E de tal maneira eu percebi isto, de tal maneira eu senti isto, que ainda hoje estou aqui a contá-lo. E já lá vão os senhores. Os senhores estão completamente enganados por uma razão muito simples. É que os senhores vêm lá de baixo. E lá em baixo os senhores têm 2 pontes no Tejo. E pagam nas 2 pontes. E nós temos cá em cima 5 e não pagamos em nenhum. E não pagamos em nenhum, é verdade. São hábitos distintos. É verdade. E distâncias diferentes. E eu de tal maneira percebi isso, por isso, mais para vale a frente nunca mais pagamos. Mais vale ser de borla. Completamente. Até porque aquilo era perfeitamente simbólico, não tinha significado não tinha, nenhum. A receita era pequena. Era pequena, era uma asneira. Mas realmente a pessoa que começa, vai de sexta-feira a domingo, a feira abre às 10 da manhã e fecha às 10 da noite. As entradas são gratuitas e tem provas gratuitas de vinhos, sobretudo de vinhos. Isso é ótimo. As pessoas podem provar os vinhos, até os que foram medalhados estão ali, tem um espaço para provas completamente livre, a pessoa não tem que estar preocupada para provar os vinhos que entender, 1, 2, 3, 30, aqueles que entender, não paga rigorosamente nada. Espero que seja com alguma moderação, senão depois vão ter algum problema a levar as pessoas que abaixo. Mas tem moderação, porque o ano passado já fizemos isso e não houve problema nenhum. Não houve problema nenhum. Não houve problema nenhum. Portanto, tem essas provas, temos palestras, uma série de intervenções durante sábado e domingo, desde dos vinhos à alimentação. Também palestras, debates e várias coisas. Mas temos um programa extensivo. Sim, eu vi o programa, tinha várias palestras sobre temas interessantes. Até com pessoas também aqui de cima, pessoas da Universidade de Trás-os-Montes, etc. Enfim, com palestras, enfim, são realmente, é o sítio onde as pessoas se encontram. É o Encontro Nacional da Agricultura Biológica e nós fazemos por aí. Portanto, está lá toda a gente do setor, não é? Sim, é o grande encontro, de todas as pessoas. Não haverá nenhuma vertente gastronómica, digamos assim. Eu estava-me a esquecer, ainda bem que me lembra. É fundamental, e nós, do ano passado, tivemos um restaurante a muito custo. Este ano temos 3. Ótimo. E, portanto, quem quiser comer... Isso é ótimo. E já agora, convém que se diga que não é... Há um bocadinho a ideia de que a comida biológica é vegetariana. Não deixa de ser. Mas pode não ser. Mas pode não ser. Claro. Digamos assim, são 2 conceitos que se sobrepõem, mas não são exatamente o mesmo. Porque a partir do momento que também for para orientada ao consumo animal, digamos assim, ou também a esse conceito alargado à produção animal, claro que deixa de ser obrigatório. Portanto, há a cozinha vegetariana que é biológica e há a agricultura que não é vegetariana. E há a alimentação que não é vegetariana. Claro. E, portanto, pois, porque há vegetarianos que não são biológicos. Não são biológicos, perfeitamente. Mas são seres biológicos. Mas são seres claro. Mas não cumpriu o regulamento. E orgânicos. No Brasil diz-se agricultura orgânica. E em Espanha também, não é? Ecológica. Em Espanha, ecológica. No Brasil, orgânica. Aqui é biológica. Então vão estar 3 restaurantes, mas daqui do Porto? Todos aqui do Porto, são restaurantes aqui do Porto, são devidamente certificados. Os que não são certificados no dia-a-dia, nós temos uma entidade certificadora que os certifica e, portanto, que garante que os produtos que lá são todos da agricultura biológica e o modo de produção, o modo de transformação. Claro. E, portanto, são 3 restaurantes, temos um espaço-restaurante e as pessoas... E os preços são realmente convidativos, que é uma coisa... A preço de comida convencional. Sim, de refeição normal. Exatamente. Isso é fundamental e é mais um ponto de atração para toda a gente lá dar um salto, então, ao Pavilhão Rosa Mota. Desde o dia 30 até o dia 2. Tem estes dias. Não é, Artur? Tu já estás tentado a ir lá dar um salto. Por acaso gostaria, se de facto estivesse por cá, mas infelizmente não vou estar por cá este fim de semana. Infelizmente não, porque é por um bom motivo. E então não poderei estar, mas com certeza que reforço o convite ao nosso auditório para estar presente e poder conhecer e informar sobre o que é a agricultura biológica atualmente e poder comer o resultado disso mesmo, porque no fundo é esse o princípio ativo de tudo, não é? Que é provar para
Até para provar a diferença, que é uma coisa muito importante. Perfeitamente. Porque isso tudo em alguns aspectos é fundamental, porque as pessoas depois apercebem-se que, independentemente das diferenças de preço, de mercado e não sei o que é certo é que... E também, já agora, só para terminar, mercados permanentes de agricultura biológica. Eu sei que há vários no país, salvo erro, havia um em Setúbal, não é? Nós temos. Não sei se há algum aqui para o norte. Aqui existe um no Porto. Há um no Porto, quando é que é? Permanente, que são todos os sábados. É no Parque, no Parque da Cidade. Está bem, ok, já sei. Existe já sei. É verdade, estava-me a esquecer disso, pois é. Naquela parte traseira que entra do lado do núcleo rural de Aldoar, onde tinha lá um... Mas felizmente as câmaras hoje em dia estão sensibilizadas para isso e, portanto, nas câmaras que não há, vai haver e, portanto, dão apoio a isso. Eu hoje acho que isso é fácil. Hoje são mais as solicitações do que as nossas possibilidades de fazer. Isto de estar presente. António Lopes, agradeço-lhe imenso a sua disponibilidade para estar aqui. Eu sei que está empenhadíssimo nos trabalhos da preparação da feira, portanto estamos nessa fase. Conseguiu arranjar aqui um tempinho para estar aqui connosco na Rádio Manobras e agradeço-lhe muito. Fica o convite para a visita de todos os que puderem e quiserem à Feira Nacional da Agricultura Biológica entre o dia 30 e o dia 2 de dezembro no pavilhão